Não chegou, pode chorar, pode chorar. Chora em vão. E assim começamos mais uma aula. Último tópico, último assunto em matemática para informática, meus caros. Vou dando uma pausa aqui, vamos lá para o nosso arquivo. Então, muito bem, bem-vindos, tá, ao nosso último momento de assunto na disciplina Matemática para Informática, raciocínio lógico, tá? Lógica clássica. Este é um material, como eu disponibilizei para vocês, né? Eu divulguei, disponibilizei lá no Classroom, de minha autoria, a época que atuava no Senai, é um material de um capítulo apenas, mas que traz aí um rol de assuntos que envolverá nosso cronograma, tá? Encerrando a disciplina Matemática para Informática. Então, falar em raciocínio lógico, inicialmente, é falar, tá, de muitos nomes ao longo da história, mas de um especificamente chamado George Boole, na sua famosa álgebra de Boole. E quando a gente pensa em raciocínio lógico, é bom deixar claro que todo ser humano, tá, em condições normais de raciocínio, de comunicação cerebral via sinapses, tá, como os neurônios se comunicam, todo ser humano raciocina. Todo. Inclusive outros mamíferos, insetos, seres vivos da natureza em geral, todos eles têm níveis de raciocínio. O homem, o mamífero, o ser humano, é aquele que destacadamente tem um nível de capacidade cerebral exponencialmente diferenciado, tá, de outros seres vivos. Para mais, não para menos. Muito embora a gente cometa muitos absurdos muitas vezes que a gente não vê nos animais, né? E eu vejo que, como um cristão, isso tem muito a ver com o fator pecado, certo? Mas destacando, pessoal, que neste grupo de assuntos em torno de raciocínio lógico, o que nós vamos tratar são de elementos que ao longo da história foram sistematizados, formando uma ciência a partir da matemática, que é comum em qualquer ser vivo, especificamente ser humano. Aqui falando mais especificamente de ser humano, tá? Então, a maneira com a qual a gente faz as coisas, elabora, reflete, executa ou não, tudo isso passa por algo natural em nossa condição de ser vivo racional, tá? Então, a matéria, ela buscou ao longo da história, a sistematizar essa maneira de nos situarmos neste mundo, desde o mundo antigo, tá? Elaborando técnicas de sobrevivência, de agricultura, de defesa, em termos de guerra, nas muitas guerras que ocorrem ao longo da história. E muitas vezes o raciocínio usado para o mal, infelizmente, certo? Então, deixando claro que este assunto, vocês vão perceber, não é uma novidade incrível para vocês. É natural do ser humano. Aqui vocês vão assistir uma sistematização, tá? E o grande proponente dessa sistematização ao longo da história foi no século XVIII, meados do século XVIII e XIX, o George Boole, em sua álgebra de Boole, ok? Lógica matemática clássica. E aí, nesta primeira videoaula, vou avançar aqui, nós vamos tratar dos fundamentos da lógica matemática, ok? Então, vamos logo para essa parte, aqui pulando essa fase inicial do material. Vou pular essa fase inicial, que são cartas ao leitor, que eu preparei lá atrás. Um texto falando sobre lógica ligada à psicologia e tudo mais, a natureza. E aí quando a gente vai para os fundamentos, tá? A base sustentadora do raciocínio lógico, que todos temos, e aqui, ora, sistematizado, a gente entra em duas palavras, tá? Filosofia e matemática. Falar em lógica, em raciocínio lógico, é falar de duas palavras, filosofia e matemática, tá? A linguagem da lógica, ela perpassa pelos princípios que são originados e debatidos pela humanidade desde o mundo antigo na esfera da filosofia e da matemática. Lembre que filosofia, a palavra filosofia, ou sofia quer dizer amor,
filoconhecimento, amor ao conhecimento. Filosofia é uma área do conhecimento que busca questionar e investigar as grandes questões da humanidade. A origem do conhecimento, quando eu falo de origem do conhecimento científico, eu falo de epistemologia. Quando eu falo origem do conhecimento do senso comum, o conhecimento que vem do senso comum, eu falo de gnosiologia. A filosofia, ela se debruça sobre o estudo das origens de tudo, tá? Origens de tudo que há materialmente, seja materialmente ou até espiritualmente, que vai levantar os muitos porquês disso e daquilo e para quês, tá? Que busca compreensão de sentido em tudo que há à nossa volta, certo? Já a matemática é uma palavra aí formada por duas, tá? Do grego, matema e tica. O termo tica quer dizer técnica, maneiras. E matema tem a ver com argumentação, explicação. Então, matemática do grego significa a arte, maneiras, técnicas de argumentar, de explicar algo. Matema quer dizer argumentação, explicação. Tica, técnica, maneiras, modos. Tá? Então, uma das formas de você interpretar a palavra matemática, etimologicamente falando, é, por exemplo, a arte de argumentar. Pegando tica como arte, como técnica, como modos, e matema como argumentação, explicação. Tá? Do grego, repito, matemática vem de duas palavras, matema e tica, ok? Enquanto filosofia, vocês vão lembrar, sofia, amor, e filo, conhecimento, amor ou conhecimento. Então, quando a gente começa a falar em raciocínio lógico, tá? Em lógica matemática, já guardem essas duas palavras-chave. Filosofia e filosofia matemática. Ou seja, filosofia e matemática, essas duas palavras. Perceba o porquê. Quando eu entro na seara das reflexões do que está à minha volta, da ponderação, da investigação, tá? Do tomar uma decisão por fazer algo ou não fazer, eu estou raciocinando. E como filosofia é uma área do conhecimento que busca refletir sobre tudo o que está à nossa volta e buscar possíveis respostas para as grandes questões da origem da vida, por exemplo, material e também espiritual, busca sentido e razão em muitas situações que envolvem o contexto de civilização neste mundo, seja a civilização mais sofisticada ou a menos sofisticada, pensando o que é a definição de sofisticado, inclusive. Eu estou falando filosofia. Quando eu começo a ponderar, raciocinar, refletir sobre fazer ou não fazer algo, refletir sobre valores morais, princípios éticos, eu estou falando de filosofia. Enquanto matemática vai me trazer aí a minha prática, o meu portfólio de técnicas, de maneiras, de ticas de argumentar, de explicar alguma coisa. Quando eu começo a explicar, quando eu começo a argumentar sobre algo, eu estou fazendo matemática, no sentido etimológico da palavra. Enquanto estou refletindo e trabalhando esses argumentos, estou filosofando. Ok? Pronto. Então guardem essas duas palavras como dois pilares que sustentam todo e qualquer fundamento. É o fundamento do fundamento. Tá? O fundamento do fundamento do raciocínio lógico envolve aí dois pilares, filosofia e matemática, beleza? E aí mais abaixo aqui, ó, já destaco para vocês que o sistema lógico, como ele foi sistematizado a partir da observação de como nós seres humanos refletimos a realidade, refletimos valores, refletimos princípios, refletimos maneiras de raciocinar, ele então foi sistematizado, o nosso sistema lógico formal, tá? Por 4 elementos. Notação, que tem a ver com a sintaxe, isto é, com a maneira com a qual nós simbolizamos, nós escrevemos, nós denotamos o que estamos a pensar. Por exemplo, quando eu estou pensando numa equação matemática, eu uso notações para escrevê-la. Um primeiro membro, uma igualdade, um segundo membro, incógnita, número. Eu tenho uma notação. A maneira com a qual eu redijo, eu concretizo um pensamento. Por notações, por sintaxes. Inferências são as argumentações que a gente usa. Proposições são sentenças declarativas do tipo afirmativas. Mais pra frente eu vou falar sobre o que é uma proposição. Não é preposição, é proposição, com um pró mesmo, tá? Vocês vão perceber que são sentenças, mais pra frente, que são afirmações completas em si mesmas
e que tem como a gente refletir sobre elas, se aquilo realmente procede, não procede, investigar, questionar, enfim. Semântica como quarto elemento do sistema lógico formal, que é a comunicação dotada. Isto é, dentro das notações que eu uso, essas notações estão inseridas em um grande grupo, que é a semântica, é o meu pacote de elementos que eu posso usar para começar a criar notações, simbolismos e tudo mais. Por exemplo, quando eu quero trazer uma explicação concretizada por um texto, eu estou dentro de uma semântica que é o nosso alfabeto, que vai de A a Z, tá? Se eu quisesse trazer um texto, por exemplo, em mandarim, minha semântica não seria um alfabeto de A a Z, tá? Mas é escrita por ideogramas, a partir do mandarim, que é o idioma falado na China, por exemplo, tá? O idioma natural. Então a notação sai de um conjunto que é a semântica. Enquanto notação tem as simbologias que eu uso para concretizar a escrita de um pensamento, a simbolização. Isso vem de um grupo com um rol de elementos possíveis para que eu possa gerar comunicação, ou seja, a comunicação adotada. Beleza? Show de bola. Caminhando, mais elementos importantes aqui, logo de início, destacar, tá? Depois que você viu quem é o fundamento dos fundamentos da lógica, filosofia, matemática, viu que o sistema lógico formal ele se estabelece em 4 elementos, a gente pode já aqui começar a apresentar os 2 tipos de argumentos possíveis dentro do sistema lógico formal, dentro do que é lógica matemática clássica. E que isso até hoje, pessoal, desde quando lá por outros intelectuais, desde a Grécia Antiga com os filósofos, que já traziam essas formas de argumentação. E lá na frente, como eu falei, no século XVIII, meados do XIX, quando George Boole sistematiza a lógica matemática clássica, até hoje ainda permanecem esses 2 tipos de argumentos. Na advocacia, no meio de investigação policial, entre delegados, entre sistemas de segurança, esses tipos de argumentos continuam válidos e somente eles 2. Tá? Por mais que você pegue as subdivisões de argumentos, esses são os argumentos que nós, como seres humanos intelectuais, como seres racionais, podemos usar. Só 2 a gente pode usar. Mesmo que a gente não perceba isso, a gente só usa 2. Tá? Assim como na natureza, tudo é binário. É macho, fêmea, dia, noite, fauna, flora, terra, água. Perceba que na natureza, os grandes elementos que configuram a natureza, o nosso planeta, provém de um sistema que é binário. Assim como os processadores de computadores vão usar também um código binário para poder otimizar o processo de leitura das informações que o usuário emite para ela. Tá? Quais são os argumentos possíveis dentro da lógica matemática clássica, dentro da nossa possibilidade de raciocínio lógico? Argumento dedutivo, e logo aqui abaixo, ó, o argumento indutivo. As palavras indicam muito pra gente, né? Quando eu falo argumento dedutivo, então é aquele argumento que trabalhará uma dedução. Enquanto o argumento indutivo trabalhará uma indução dos fatos. Claro, com respaldo lógico. No argumento dedutivo, bora pensar. Se é uma dedução, no argumento dedutivo, a gente sai de uma afirmação lógica geral, válida, para concluir algo particular. Repito, no argumento dedutivo, a gente sai de uma afirmação lógica geral, tá? Dentro de um contexto, para concluir algo particular. Já no argumento indutivo, a gente vai sair de uma afirmação lógica válida particular e com isto a gente chega numa conclusão geral, ou seja, o inverso do argumento dedutivo. Então, olha aqui um exemplo de argumento dedutivo, tá? Fato lógico inicial, premissa 1, válida, premissa válida, todo homem é mortal. Todo homem mortal, perceba, todo homem mortal é uma afirmação lógica geral, que vale para todos. Isso é um fato. Aí eu observo um certo homem, cujo nome é Clóvis, e de fato confirmo que ele é um ser humano. Então digo, Clóvis é homem. Então, observando essas 2 argumentações iniciais, primeiro, aquela que é genérica, que fala de todos dentro de um contexto. Aí eu observando algum caso particular nesse contexto, posso concluir algo sobre esse caso particular. Conclusão, Clóvis é mortal.
Perceba que nessa estrutura de argumentação, eu tenho afirmações lógicas iniciais que são gerais. A primeira, especificamente, é a afirmação lógica geral. Todo homem é mortal é uma afirmação lógica global, geral. A partir dela, eu concluo algo particular. Sim, eu concluí algo para um indivíduo em específico, que é o Clóvis. Tá? Eu percebo que Clóvis é homem, mas se todo homem é mortal, então Clóvis é mortal, minha conclusão. Percebeu? Veja que a conclusão ela fica bem naquele trecho que é o final da afirmação geral inicial. Tá? No argumento dedutivo, eu vou sair de uma afirmação lógica válida geral e concluo algo sobre um aspecto particular da realidade, no contexto que eu estou inserido. Antes de chegar à conclusão, quando eu observo um caso particular, eu o observo sobre quem? Eu observo sobre a primeira característica dada na afirmação lógica global, que é aquela que envolve homem. Né? A conclusão fica lá para o final, evidentemente, conclusão ao fim. A conclusão vem sempre ao fim. Então, é mortal é o efeito conclusivo sobre Clóvis, sobre o cara aqui Clóvis, sobre o indivíduo Clóvis. A intermediária, que não é conclusão ainda, é só a apreciação de que ele é homem. Eu estou numa fase intermediária. Assim como a afirmação inicial lógica globalizante me trouxe. Todo homem é mortal. Fase intermediária da afirmação envolve ser humano, envolve homem. É mortal já é a conclusão, que vai recair sobre um aspecto particular desse contexto. Já que o argumento aqui ele é dedutivo. Isto é, saio de uma afirmação lógica válida global e confirmo algo no âmbito particular. Beleza? Já no argumento indutivo, o que é que acontece? Eu vou sair de aspectos particulares dentro de um contexto logicamente válidos. Então observa a premissa 1 aqui. Ó. É comum, após a tempestade, ficar nublado. Isso é sempre verdade? É sempre verdade isso aqui na premissa 1? Não necessariamente. Em geral é. Veja como ele falou, é comum. Ele não falou que é sempre. Perceba que isso já modifica a estrutura de argumento. Se ele falasse todo, ou sempre, ou jamais, nunca, aí eu estaria saindo de um argumento inicial global. Aqui eu estou partindo de um argumento lógico válido particular. É comum, após a tempestade, ficar nublado. Ou seja, é frequente, é de costume, mas não quer dizer que é sempre. Então, estou partindo de um caso particular, de uma situação particular, que pode ocorrer em muitas situações, mas no geral não. Tá? Aí eu observo, numa situação que estou vivenciando, que ocorre no momento um temporal. Mas antes, o argumento inicial válido é que é comum após a tempestade ficar nublado. Aí eu observo a realidade que estou inserido e percebo que ocorre no momento um temporal. Logo, conclusão, logo, em breve estará nublado. Esta conclusão que nós podemos ter, e de novo, veja que a conclusão, ela termina exatamente naquela etapa, deixa eu colocar aqui, naquela etapa do argumento inicial, que finaliza ele. Olha lá, percebe de novo? Conclusão sempre ao fim, tá? A fase intermediária é a fase intermediária do argumento inicial. De novo, ó, tempestade aqui no meio, ó, e aqui, ó, temporal também na premissa 2. Por que esse argumento é indutivo? Porque eu pude inferir que em breve estará nublado. E isso partindo de um argumento válido que não é geral, que é particular. Então, quando eu saio de um argumento particular e concluo algo lá na frente, logicamente falando, esse argumento ele é indutivo. É comum após a tempestade ficar nublado. Opa, no momento eu observo que é um temporal. Ah, então em breve será nublado. Eu posso garantir que essa minha conclusão vai acontecer de fato no argumento indutivo? No argumento indutivo eu posso dizer com certeza que essa conclusão vai ocorrer? Não. Né? Porque eu parti de uma premissa, de uma afirmação lógica válida, que é particular. No argumento dedutivo aqui em cima, eu posso garantir com certeza. Porque de onde a gente parte no argumento dedutivo é uma afirmação lógica geral, que vale para todos. Entendeu? Agora, o argumento indutivo, ele deixa de ser válido por causa disso? Não, ele é super válido. Mas sempre vai ser aquela validade no aspecto de previsão.
no aspecto de previsão. Então, a gente vai partir de uma afirmação lógica válida, mas que é particular. Não vai trazer um sempre, um todo, um nunca, um jamais. Vai trazer sempre assim, ó, é comum, ou é frequente, às vezes, ocorre, às vezes não, entendeu? Observo com frequência. Sempre esses termos não indicam algo geral que vale para todos. Então, estou partindo do argumento particular. Tá? E durante minha análise do contexto, eu posso concluir algo a partir desse argumento particular inicial. E aí eu tenho um argumento indutivo. Eu inferi, eu não deduzi. Tá? Eu estou inferindo que vai acontecer, que poderá acontecer. Já na dedução, acima, como você viu, acontece irrefutavelmente. Beleza? Então, avançando mais um pouco aqui, pessoal, entramos em mais elementos aqui fundamentais, tá? Da lógica matemática clássica. E agora, depois dos tipos de argumentos que nós vimos possíveis em raciocínio lógico, possíveis em nossa realidade, portanto, ok? De seres humanos racionais. Depois de termos visto os dois pilares que são os fundamentos dos fundamentos do raciocínio lógico, tá? E dos 4 elementos que formam o sistema lógico formal, chegamos agora aos 3 princípios da lógica matemática, do raciocínio lógico de qualquer ser humano. Isso, gente, observando o comportamento humano, observando questões psicológicas e que saem também de aspectos filosóficos, quando a gente reflete sobre moral, sobre princípios éticos, sobre as razões de existir, de ser, de estar, sobre os porquês e praquês. Então, quando eu estou filosofando, quando eu estou matematizando, buscando técnicas, meios de explicar algo, de argumentar sobre algo à minha volta, esses 3 princípios sempre aparecem. É por isso aqui a sistematização deles. Por isso a sistematização deles. Quais são os 3 princípios que estão lá também inseridos nos fundamentos do raciocínio lógico? Tá? Além dos pilares iniciais, filosofia e matemática, dos 4 elementos que formam o sistema lógico formal e dos 2 tipos de argumentação lógicas, nós temos 3 princípios para o raciocínio lógico. Princípio da identidade, princípio da contradição e o princípio do terceiro excluído. Aqui bem tranquilo você entendeu. O que é o princípio da identidade? Ele nos afirma que todo ser, toda forma de existir, tudo que é animado ou inanimado, tudo que existe, até mesmo um pensamento, algo que não seja tangível, tudo que há recai sobre si uma característica. A característica do princípio da identidade. Que quer dizer o seguinte, que aquilo que é, tá, seja tangível ou não, é aquilo em si mesmo. Isto é, tudo que eu observar à minha volta, ou mesmo um pensamento, mesmo uma fala, mesmo aquilo que não é tangível, um sentimento até, tá? É idêntico a si. O princípio da identidade nos diz que o que eu observo, o que eu reflito, é aquilo em si mesmo. Então é ele nele. Eu não posso confundi-lo com outros elementos à sua volta, por mais que haja aí aproximação e semelhança. Então esse princípio ele nos diz que por mais que você veja semelhança entre objetos à sua volta, entre tipos de pensamento, entre tipos de sentimento, entre aquilo que você promove em raciocínio, nada será idêntico a outra coisa. O princípio, portanto, da identidade nos diz que idêntico eu só posso ter idênticos se for o objeto ou o indivíduo em si mesmo. E perceba que isso é interessante, porque mesmo os gêmeos univitelíneos, eles não são idênticos. Você pega a digital de gêmeos univitelíneos, que a sua vista parecem idênticos, pega a digital deles, já são diferentes. Pega as digitais, elas são diferentes. Pegue o formato da íris dos olhos, são diferentes. Pegue o DNA de cada um com seu aspecto de DNA, numa estrutura que é comum aos seres humanos, mas geneticamente eles vão ter pequenas diferenças. Então, se eu quero falar de algo ser idêntico a algo, eu só posso falar que algo é idêntico a algo se for igual a si mesmo. É isto que o princípio da identidade nos diz. Em toda situação, no planeta Terra e no universo, algo só é igual a outra coisa se for ele mesmo. Se eu estiver comparando o objeto ou o indivíduo, o pensamento, a reflexão, com ela mesma, com ele mesmo. Tá? Então nada é igual a outrem. Nada pode ser, se uma vez distinto, igual a outrem.
só igual a si mesmo. Beleza? Princípio da contradição nos diz que, para todo tipo de reflexão que eu faça, de observação que eu desenvolva, de a perspectiva que eu tenha, eu sempre terei uma outra contrária àquela que eu tive. Então, se eu tenho o sim, eu vou ter o não. Se eu tenho macho, eu vou ter a fêmea. Se eu tenho água, eu vou ter terra. Se eu tenho fogo, eu vou ter também água. Ou quente, frio, dia, noite. O princípio da contradição nos diz que em toda forma de raciocínio lógico que eu desenvolva, haverá uma outra linha oposta àquela que eu desenvolvi. Certo? Então ele garante isso pra gente, e isso é um fato observável e, portanto, sistematizado aqui. E o último princípio do terceiro excluído nos diz que, ao analisar uma situação do ponto de vista lógico, racional e não emocional simplesmente, eu sempre poderei atribuir àquilo que estou concluindo um sentido de verdade ou de mentira. Nunca haverá uma terceira opção. Por isso o princípio do terceiro excluído. Tudo à sua volta ou é ou não é. Ou existe ou não existe. Ou é verdade ou é mentira. Porque mesmo que eu tenha uma meia-verdade é um tipo de mentira. Se eu digo para vocês que meu nome é Antônio Márcio, sou formado em matemática, sou mestre em etnomatemática, com base em pesquisas envolvendo o âmbito da EPT, Educação Profissional e Tecnológica, e que sou casado, resido em Aracaju e tenho 5 filhos. Minha afirmação, quase toda ela, foi verdadeira. Apenas no final, há um erro aí. Eu não tenho 5 filhos, eu tenho 3. Tá? Então, quando você vê essa minha afirmação e você reflete sobre ela, conhecendo tudo que eu falei, você diz, não, essa afirmação não é verdadeira. Apesar de vários elementos serem, o final não é. O que compromete toda a afirmação. Então perceba, este princípio muito claramente sistematizado nos garante que realmente tudo que está à nossa volta ou é verdadeiro, ou é falso, ou é verdade, ou é mentira, ou é, ou não é, ou existe, ou não existe. Então com isso você vai ter sempre em mente que quando for trabalhar exercícios, situações, problemas envolvendo raciocínio lógico, não tem como algo ser ao mesmo tempo verdadeiro e falso. Não tem como ser ao mesmo tempo homem e mulher. Não tem como ser ao mesmo tempo macho e fêmea. Não tem como ser ao mesmo tempo dia e noite. Não tem como ser ao mesmo tempo luz e escuridão. Tá? Princípio do terceiro excluído. Para tudo que eu observe à minha volta, para tudo que eu reflita, para tudo que eu raciocine, ou aquilo é verdadeiro ou aquilo é falso. Perceba que ele é um pouco parecido com o princípio anterior, mas tem diferença, porque o princípio anterior da contradição, ele só diz pra gente, que para uma forma de raciocínio que você desenvolva numa linha, existirá uma linha contrária, tá? E se existe uma linha e a esta linha uma linha contrária, eu claramente não posso ter as duas como verdadeiras, nem as duas como falsas. Ou vai ser verdadeira uma e a outra falsa, tá? Já o princípio terceiro excluído diz que quando eu analiso a situação, para saber se aquilo funciona ou não funciona, se procede ou não procede, eu só tenho essas duas opções. Ou sim ou não, ou verdadeiro ou falso. Eu não tenho uma terceira opção. Por isso o princípio do terceiro excluído. Faz todo sentido. Certo? E chegamos aqui, meus caros, a parte desta aula onde já começamos a definir o que são proposições. E a coisa vai avançando. Já estou fechando, tá? Esta aula está perto de acabar já. Vamos encerrar agora aqui em proposições. Definição. Já adiantei um pouco lá atrás, né? O que são proposições? São quaisquer formas de afirmações do tipo, claro, declarativas. Tá? A afirmação termina com ponto. Sempre que esta afirmação, toda forma de afirmação que eu tenha, sempre que esta afirmação tenha sentido, isto é, faça sentido para a afirmação, que a gente possa atribuir a ela uma veracidade, tá? Ou uma falsidade. Se eu tenho uma afirmação e ao lê-la eu tenho como dizer se aquilo é verdadeiro ou falso, então eu tenho uma proposição, tá? Mas se afirmações são paradoxais, têm duplo sentido, são dúbias, não tem como eu falar se é verdadeiro ou falso, porque aí ficou um sentido paradoxal, entendeu? Mas é uma afirmação bem simples, direta,
Sujeito, verbo, complemento, sistema SVC. Tá lá a construção de uma afirmação. Não é paradoxal, não tem sentido dúbio, nem duplo sentido, evidentemente, portanto. Então tem como eu dizer se aquilo é verdadeiro ou falso, beleza? Veja aqui exemplos de proposições. O planeta Terra não é uma esfera perfeita. Isso é verdadeiro. A abelha é um mamífero? Isso é falso. A medicina é uma ciência? Isso é verdadeiro. Percebeu? Aqui eu tenho 3 afirmações. Veja, a afirmação sempre termina com ponto, viu? A afirmação sempre termina com ponto. Observe isso. Se aqui fosse uma exclamação, uma interrogação, já não seria mais afirmação. Exclamação, uma interjeição, eu uso quando quero expressar um sentimento, por exemplo. Um chamamento, muitas vezes. Interrogação, quando eu estou fazendo uma pergunta. Então, perguntar, exclamar algo, tá? Poetizar, frases poéticas, cheias de sentimento, não são proposições. Proposição é toda afirmação que tenha sentido de atribuir verdade ou falso. Afirmações subjetivas ou paradoxais, interrogações, exclamações, não entram, não tem como entrar aqui, evidentemente, no rol de proposição. Porque entrou no aspecto da subjetividade pessoal, tá? Aí eu saio da ciência exata. Estou em ciência humana, certo? Bom, e aqui eu já trago observação, né? As expressões, por consequência, aqui ainda usando o trema, usando o trema que não existe mais, tá? Lembre-se, trema não existe mais. Esse acentinho com 2 pontos lado a lado, no U, no novo acordo ortográfico da nossa língua portuguesa, ora vigente, a gente não usa mais, tá? O tremazinho não. Mas aqui ainda à altura eu utilizei. As expressões, por consequência, exclamativas, interrogativas, imperativas, são aquelas que dão ordem, faça aquilo, não faça, que são vagas, paradoxais, que têm duplo sentido, ambíguas, não representarão proposições. Apenas afirmações claras, com sujeito, verbo, complemento, que não tragam duplos sentidos, tá? Que não sejam perguntas, nem exclamações, portanto interjeições, que não estejam mandando, dando ordem para fazer algo, tá? Que não sejam vagas. Estas que não se encaixem aqui neste rol de características, sim, afirmações sim, que não se encaixem aqui, serão proposições, tá? Então, afirmação simples, direta, que tenha sentido, eu posso então atribuir aquilo como verdadeiro ou falso após a reflexão, após a análise que eu faça, ok? E aí, meus caros, encerrando esta aula, veja esse problema 1, que eu irei responder com vocês, e em seguida passarei 3 questõezinhas para vocês realizarem a atividade. Problema 1. Assinale os itens válidos como uma proposição. Olha o item A. Valdenilson é professor. Tem como afirmar se no item A nós temos uma afirmação de fato com sentido? Eu poderia dizer que é falso ou verdadeiro Valdenilson é professor? Poderia? Claro que poderia. Basta que eu saiba quem é Valdenilson. Percebeu? A estrutura está bem clara aqui. Tem um sujeito, Valdenilson, tem um verbo ser flexionado na forma né, no presente, e o complemento professor. Então, Valdenilson é professor? É uma proposição, de fato? Sim. Posso marcar aqui o item A. Tá? É uma afirmação da qual posso dizer se é verdadeira ou falsa, com certeza. Basta que para isso eu saiba quem é Valdenilson. Agora vamos para o item B. Ela foi a melhor bailarina da competição. Sujeito aqui, pronome do caso reto, terceira pessoa do singular, ela. Verbo ir, flexionado, né? Passado, foi. E o complemento, a melhor bailarina da competição. É uma proposição? Tá bem parecendo com proposição, né? Mas não é. Porque aqui há um sentido vago. Aqui está vago. Porque fica a pergunta, quem é ela? Eu não dei o nome, né? Sem o nome eu não vou saber. Se aqui tivesse Beatriz, foi a melhor bailarina da competição, aí eu já podia ir atrás de saber quem era Beatriz, e então, uma vez que soubesse, eu daria verdadeiro ou falso para a afirmação. Na hora que ele usa um pronome do caso reto, ficou vago, entrou aqui nesse aspecto, ó, uma expressão vaga. Vaga. Se é vago, não é proposição. Entendeu? E repito, por que B não é proposição? B, o item B não traz proposição. Porque é uma afirmação, apesar de ser uma afirmação com sujeito, verbo, complemento. Sujeito é um pronome do caso reto aqui, terceira pessoa, ela. Verbo, e, flexionado no passado, foi. E o complemento, a melhor bailarina da competição. Tá, a estrutura tá ótima para ser uma proposição. Por um detalhe não é. Qual detalhe? É uma afirmação vaga, porque eu não sei quem é ela.
Quem é ela? Não tem nome? Sabendo o nome, como eu disse, a gente ia atrás, saber quem era, e então nós iríamos dar um sentido de verdade ou de falsidade. Tá? Então B não é proposição. C é proposição? Também não. Ele diz que X é maior do que Y. Sim, mas quem é X? Quem é Y? Não sei. Tá vago de novo, não é proposição. Item D. X mais 4 é igual a 9,8. Ele disse no item D que X mais 4 é igual a 9,8. Tem algum sentido dizer se aqui é verdadeiro ou falso? Não, porque não sei quem é X. Se aqui no lugar de X tivesse 5,8, aí sim, porque 5,8 mais 4 daria 9,8. Então eu não sei quem é X. Aqui para achar X você tem que resolver a equação. Só que resolver uma equação não é uma proposição. Proposição é uma afirmação da qual eu possa dizer se é verdadeira ou falsa. No item D eu também não posso falar se eu tenho uma verdade ou uma mentira. Eu não sei quem é X. Só se ele me dissesse quem é X, para eu colocar aqui no lugar de X, somar com 4 e ver se dá 9,8 ou não. Então item D não é proposição. Item E, 5 mais o módulo de menos 5 igual a 11. Aqui, vamos lá, aqui eu tenho só números e eu posso ver se o primeiro membro bate com o segundo. E então eu posso dizer se é verdadeiro ou falso. Vamos lá. 5 mais módulo de menos 5. Quem é o módulo de menos 5? O módulo de menos 5 é 5. 5 mais 5, 10. 10 é igual a 11? Não. Então diria que no item E eu tenho uma afirmação falsa. O item E é uma proposição. Porque tem como eu analisar se isso aqui é verdadeiro ou falso. Tem como eu dizer se a igualdade bate ou não. Já que eu tenho aqui só números. Sem problema. Se eu tivesse a letrinha, uma vez que o autor me dissesse quem é a letrinha, eu também poderia testar e dizer se é verdadeiro ou falso. Tá? Então até agora só o item A e o item E, que não foram vagos, são proposições. Afirmações com proposição. Como proposição. Ok? Item F. Se x é um número irracional, opa, classificou x, ó. Então também o é um número real, proposição. Perfeito. Tem como falar aqui se é verdadeiro ou falso. Teoria de conjuntos, né? Ele classificou x, aqui ele classificou x, ele disse, se x é um número irracional, então também é um número real, aqui eu posso falar é verdadeiro. Porque todo número natural, inteiro, racional, irracional, todos eles, quando reunidos, formam quem? Os números reais. Você viu isso em teoria de conjuntos. Então tem como eu falar aqui se é verdadeiro ou falso. Mesmo porque a minha variável ela foi classificada, ela não ficou solta, como foi aqui no item C, como foi no item D. Que as variáveis foram colocadas soltas, sem dizer quem elas são. Tá? Então ficou vago. Aqui no item F ele classificou bem. X é um número irracional. Opa, então eu sei quem é X, com quem eu estou lidando com X. Certo? Então, também é um número real? Sim, porque todo número irracional, bem como todo natural, todo inteiro, todo racional, é número real. Beleza? E o item G é proposição? O item G não é proposição. Porque, de novo, o X ficou solto aqui, ó. Ficou vago. X é um número primo? Como é que eu vou poder dizer se é verdadeiro ou falso? Como é que eu vou poder dizer se é verdadeiro ou falso? Se eu não sei quem é X aí. Ele não falou que número X é, ou quais números ele pode ser. Então, item G não é proposição. Logo, nesse problema 1, quais foram os itens que foram afirmações com sentido capaz de receber valoração de verdade ou de falsidade? Só os itens A, E e F. Os demais foram itens vagos, mesmo sendo afirmações, portanto, não é proposição. Lembre que, para ser proposição, a afirmação tem que ter sentido. Sentido ao passo de receber classificação como verdadeiro ou falso, então realizar um raciocínio sobre ela e então classificá-la. Se está vago, eu não tenho como classificar. Se está vago, eu não tenho como raciocinar logicamente. Ficou vago. Percebeu? E aí, meus caros, para vocês, como exercício, ó, problema 2, concurso pessoal da Fundação Carlos Chagas, para agente fiscal de rendas. Tá? Deixo para vocês problema 2 como exercício, leia e marque o item correto. E problema 3 da CESP, ó, que agora é Sebrasp, né? Voltou a ser Sebrasp. Você vai marcar para cada item certo ou errado, também para analisar se é proposição ou não. E o problema 4, também outro problema para você colocar certo ou errado, analisando se é proposição ou não. Show de bola? Então esses 3 probleminhas, ó, o 4, o 3, tá aqui, ó, pode pausar e observar e responder. E o 2, como exercícios, depois da videoaula, agora encerrada até aqui. Beleza? Forte abraço!